Tá certo. Bom dia, pessoal. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Wellington Baggio, como a gente comentou, eu sou coordenador de desenvolvimento da área fiscal da IPM, né? Sou responsável técnico por essa área. E o objetivo desse encontro hoje é trazer para vocês algumas informações sobre a reforma tributária, né? Alguns pontos que eu vou falar aqui provavelmente é de conhecimento da maioria, né? Então eu vou fazer uma introdução inicialmente para a gente, todo mundo estar na mesma página ali para a gente seguir, né? E o foco maior é o impacto que a reforma tributária vai trazer para os nossos clientes, né? E as alterações e os ajustes necessários que a gente fez no sistema para adaptar a reforma, adaptar o sistema à reforma tributária, né? E também alguns passos, algumas orientações que a gente gostaria de pedir para os nossos clientes, né, um auxílio no sentido de orientar os seus contribuintes, né, porque hoje está muito vago, as informações estão muito vagas, né. A IPM está participando do grupo de trabalho inicial lá da reforma tributária, né, a gente é um dos participantes. A gente faz reuniões toda segunda-feira com o pessoal lá da reforma tributária, né, então a gente conseguiu esse privilégio, digamos assim, de estar participando nesse grupo de teste, né, esse grupo inicial. Isso permite que a gente traga informações primeiro para os nossos clientes, né, que a gente se adiante, e também que permite que a gente consiga levar, né, a visão do desenvolvedor ou a visão dos nossos clientes, algum ponto que a gente acha importante ou que talvez precisa ser melhorado, a gente tem esse tempo de se adaptar ou de pedir essas mudanças. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Está todo mundo vendo aí, né? Sim, sim, conseguimos ver. Então tá, pessoal. Então, inicialmente, vamos contextualizar aqui a questão da reforma tributária. Então, a reforma tributária, ela foi definida, né, ou foi estabelecida por a Emenda Constitucional 132 de 2023, né, e ela serviu, né, para mudar totalmente o sistema tributário do país. São diversas alterações que vão ocorrer ao longo de muitos anos, né. A transição vai acontecer agora de 26 até 2033, só que o impacto da transição, né, o impacto da mudança dos impostos, eles vão ocorrer por mais aí de 50 anos. Lá em 2070, 75, a gente vai estar falando ainda da transição da reforma tributária. Então, entre os pontos aqui, as principais mudanças que a reforma tributária vai trazer para nós, são a substituição de alguns impostos, né? Aqui eu trouxe como primeiro tópico, destacando isso. Então, os impostos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS serão gradualmente substituídos por 3 novos. Esses 3 novos serão o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é um imposto que vai ser do âmbito federal, né? Vai ser controlado pelo governo federal. E ele vai substituir o PIS e o CONFINS. Na sequência, nós temos aqui o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai ser um imposto de competência compartilhada entre estados e municípios, né? E ele vai unificar o ICMS e o ISS, ou seja, né, ele vai estar saindo esses impostos e vai estar substituindo por outros, né? O Vitor me alertou aqui que vocês não estão vendo o segundo slide, né? Isso, a gente ainda está no primeiro ali, Wellington.
Apareceu lá, né? Agora, emenda constitucional número 132 de 2023. Bacana, então. Seguindo aqui, né? Então, como eu comentei, o CBS e o IBS, e também nós teremos o imposto seletivo. O que é esse imposto seletivo? É um imposto federal que vai incidir sobre serviços que são considerados prejudiciais ao meio ambiente ou prejudiciais à saúde, né? Por exemplo, cigarros, bebidas, né, alcoólicas, veículos, né, com caráter de desincentivo, né? Um caráter de evitar que as pessoas consumam esse tipo de produto ou mercadoria, né? E aqui tem um detalhe que eu coloquei também, que o IPI ele será gradualmente extinto, mas mantido para a produção fora da Zona Franca de Manaus, né, de itens que também são fabricados lá, visando manter essa competitividade da região. Então, aqui já tem um ponto assim, a reforma vem para simplificar como um todo, mas acaba tendo essas questões mais pontuais aí. Então, esse novo imposto, ele vai ser um IVA dual, né? É um imposto sobre valor adicionado dual, e vai ser composto por esses impostos que eu comentei antes, né? O CBS de responsabilidade da União e o IBS de responsabilidade dos estados e dos municípios. Visando simplificar a tributação e tornando-a mais transparente e menos cumulativa. E um ponto importante que ela traz, que esse ponto, o próximo ponto que eu coloquei aqui, é o princípio do destino. Então, com a reforma tributária, toda a tributação, toda a destinação do imposto recolhido, ele vai ser mandado para o destino, ou seja, é aonde o serviço foi prestado, né, no caso de municípios. Esse ponto aqui é um ponto que pode gerar bastante alterações nos valores arrecadados por município, né? Porque hoje é intercalado, alguns serviços tributam no destino, né, construção civil, enfim, mas a maioria que a gente trabalha no dia a dia, o imposto fica retido no estabelecimento do prestador, né? Então vai ter essa mudança, saindo o imposto da onde o prestador está estabelecido para onde ele prestou o serviço. E municípios que têm um foco muito grande em prestação de serviço, ou polos regionais, né, por exemplo, Rio do Sul, que é aqui onde a gente fica estabelecido, é uma cidade maior composta por cidades menores ao redor, e a maioria das empresas do município prestam serviço para essas cidades ao redor. Só que esse imposto fica no município porque a empresa está estabelecida ali, né? Então, com a reforma tributária, vai ter esse deslocamento. Então, esse imposto vai ser enviado para o município onde o serviço foi prestado, né? Então, com essa mudança aí, isso pode gerar perca de receita para os municípios, né? Pode ter um impacto nesse sentido. Então, pensando nisso, vai ter um fundo de compensação, que eu vou abordar mais para frente, para tratar dessa questão aí e ser mais gradativo esse impacto. Toma uma água rapidinho aqui. Então, outro ponto aqui da reforma, né, é a não cumulatividade dos impostos. Então, o que quer dizer com isso? É evitar que os impostos vão se acumulando. A ideia é que cada empresa, né, ou cada pessoa que participe da etapa, ela pague o imposto somente sobre, digamos assim, a riqueza que ela produziu, o valor que ela adicionou sobre aquele produto. Entende? Então, vai ser feita essa diferenciação e o imposto vai ser pago sobre o valor adicionado, né, o valor que ele adicionou sobre essa cadeia de produção, né, ou sobre esse serviço. No caso de serviços, que é o nosso foco aqui, dificilmente você tem esse encadeamento de sequências de produção, né? O prestador de serviço basicamente ele só. Ele vai lá, presta o serviço, então, e paga o imposto sobre isso, né? Não tem, assim, etapas que venham anteriores a eles, né? Salvo algum material, alguma coisa que ele compre para auxiliar ele na prestação de serviço. Aí um outro tópico da reforma aqui é o caso da transparência, né, e desse split payment, né? O que quer dizer isso? Que os novos impostos serão calculados por fora do preço, o que deve trazer mais clareza para o consumidor sobre o valor efetivo do imposto.
vai inverter a lógica do que a gente tem hoje, né? Por exemplo, o serviço é R$100 e você tem lá R$2 de impostos. Então você tem o valor total e o valor do imposto. A ideia é inverter isso para ficar bem claro, ó. O serviço foi 98 ou o serviço foi 100 e o imposto foi 2 sobre ele. Então você vai ter isso bem diferenciado, né? E essa questão do mecanismo do split payment, né, que é o pagamento dividido. Ou seja, a arrecadação de imposto ela vai ser feita diretamente na transação, né, visando reduzir a sonegação. Então, no ato de fazer essa transação no sistema nacional ali, o imposto já vai ser automaticamente controlado nas transações. A emenda constitucional também trouxe regimes diferenciados. Tem, como eu comentei, tem algumas exceções, né? Por exemplo, a cesta básica nacional vai ter isenção de impostos. Então, isso vai ser abatido, vai ser descontado, né? Algumas áreas terão alíquotas reduzidas, né, como saúde, educação, transporte, artistas e algumas categorias profissionais liberais. Essa redução vai ser de 60% ou 30%, dependendo do caso. E também traz a questão do cashback. Vai ter um sistema de devolução de valores, né? Vai ser devolvido valores para pessoas de baixa renda, né? Eles vão receber de volta uma parte do imposto que eles pagaram, certo? E como é que vai ser a transição, né? Transição e impactos. A transição vai ser gradativa, né? Gradual. Vai começar agora em 2026 e vai se estender até 2033. Nessa transição vai ser gradativamente reduzido a participação de ISS e ICMS e aumentado a participação desse novo imposto, né, do IVA, né. Aí tem aqui alguns pontos que eles trazem, né, reforma tem como expectativa a simplificação e redução da burocracia, aumento da competitividade, né, maior transparência e neutralidade, né, minimizar as distorções econômicas, garantindo que a tributação não interfira nas decisões de produção e consumo. E na sequência disso, agora em 2025, né, nós tivemos a lei complementar, que aqui está o ponto que eu quero abordar mais diretamente com vocês, né, que é essa lei complementar 214 de 2025. Ela veio para regulamentar a emenda constitucional 132 de 2023, traduzindo os princípios constitucionais em normas operacionais e detalhes práticos, né. Então ela aborda o quê? O detalhamento dos tributos, define o que é bem, define o que é serviço, né, para a cobrança do IBS e ICBS, fato gerador, a base de cálculo, alíquotas, diferença, regimes de creditamento. Então, são pontos que ela aborda. Eu não vou entrar detalhadamente em cada um, porque a lei é muito extensa, né, e a gente vai ficar aqui por muitas horas. Mas é importante trazer esses tópicos aqui, para depois vocês irem se aprofundando, ou se tiver alguma dúvida mais pontual, a gente pode estar respondendo na sequência. Essa lei também, ela detalha, né, como vai funcionar esses regimes diferenciados que eu comentei anteriormente, e ela também define o funcionamento do comitê gestor. Detalha as estruturas e atribuições do comitê gestor. Então, toda essa gestão, esse controle do imposto, ele vai ser feito por um comitê gestor. Esse comitê gestor vai ter pessoas indicadas pelos municípios, né, pelos estados e pela União. E esse comitê gestor vai trabalhar e determinar regras, né, e orientações sobre o IBS. É semelhante, né, digamos assim, como o comitê gestor do Simples Nacional que nós temos hoje. O período de transição, como comentei, né, define a questão do cashback e também traz outros pontos aí para questões tributárias, plataforma digital e afins. Mas o ponto aqui mais importante que nós vamos tratar hoje, que é especificamente relacionado aos municípios e que vai ter um impacto direto aos municípios, né, é o artigo 62 dessa lei. Ele define obrigações que os municípios vão ter que cumprir a partir de 1 de 1 de 26.
Então, aqui, entre as obrigações, né, que são destacadas, né? Adaptar os sistemas autorizadores e aplicativos de emissão simplificada de documentos fiscais eletrônicos vigentes para a utilização do layout padronizado, que permita aos contribuintes informar os dados relativos ao ICBS, ao IBS e o CBS, necessários à apuração desses tributos. Então, o primeiro ponto aqui é essa questão de adaptação dos sistemas, né? Permitir que os seus contribuintes comecem a emitir nota nesse novo padrão. A segunda obrigação é compartilhar os documentos fiscais eletrônicos após a recepção, validação e autorização com o ambiente de dados nacional. Isso a gente já faz hoje. Nós temos o módulo ADN, né, que é o nosso módulo de ambiente de dados nacional, que ele faz essa interface aí de comunicação entre o nosso sistema com o sistema da Receita lá para compartilhamento dessas informações. Hoje esse módulo ele funciona da seguinte forma: você vai lá, né, faz o convênio e ativa ele, e toda nota que é emitida no município, que o prestador é de fora ou o tomador é de fora, elas são enviadas para o repositório nacional. E da mesma forma, toda nota emitida em qualquer município conveniado, que o tomador é do seu município ou o local da prestação for do seu município, essas notas serão enviadas para você. Isso vai funcionar assim até dia 31/12. A partir de 1 de 1 de 26, essa validação que eu comentei, ela vai deixar de existir. A gente automaticamente, na atualização do sistema, vai prever isso, tá? Então, não vai ter essa diferenciação, se prestou para fora ou se o tomador é de fora. Todas as notas terão que ser compartilhadas. Então, o sistema, o nosso módulo vai fazer isso automaticamente, vai ser imperceptível para vocês. Mas virou o ano ali, a partir de 1 de 1 de 26, vai ser, todas as notas vão ser enviadas para lá, tá? Aqui tem alguns outros pontos, né, mas eu destaquei esse aqui, que eu considero o mais importante, para esclarecer para os nossos clientes, porque tem muita dúvida sobre isso. Eu tenho que aderir ao ambiente de dados nacional, mas eu sou obrigado a aderir ao emissor público nacional, que é a ferramenta que a Receita disponibiliza para emitir nota lá, né? Só que a própria lei deixa isso bem claro e dá essa autonomia para os municípios decidirem. Então, eles dizem aqui, ó, autorizar os seus contribuintes a emitir nota de serviço no padrão nacional, né, no ambiente nacional, ou, na hipótese de possuir emissor próprio, que é o caso quem usa o sistema da IPM, né, na hipótese de possuir emissor próprio, compartilhar os documentos fiscais eletrônicos gerados, conforme layout padronizado para o ambiente de dados nacional. Então, esse aqui é um ponto importante frisar para a gente dissipar essas dúvidas, né? Eu posso ficar com o sistema próprio, não posso, devo ir para o nacional? Então, a própria lei dá esse embasamento e diz, você só tem que aderir ao ambiente de dados nacional para fazer o compartilhamento de notas. Mas você tem a permissão, você pode continuar com o seu sistema. E nesse ponto aqui que eu vou abordar depois, que é a adaptação que a gente fez para permitir isso. Vou só ajustar a tela aqui. Tosse aí, pessoal. Desculpa que eu tô meio resfriado. Seguindo aqui. E aqui tem outros pontos, né, que a lei também traça, né? Os dados no ambiente centralizador deverão ser imediatamente compartilhados. O que quer dizer isso? A nota chegou, foi emitida, imediatamente ela já tem que ser mandada para o ambiente de dados nacional. Tá? O padrão e o layout a que se refere ao inciso desse artigo são aqueles definidos ao convênio firmado entre a administração tributária
da União, do distrito e dos municípios. Então, eles definem um layout de quais campos devem ser usados, e a gente utiliza esse layout, né, para adaptar os nossos emissores. Nesse padrão aqui que eles comentam, também tem uma questão que eu acho importante conversar aqui e apontar para vocês, assim, tem um layout para desenvolver um web service novo, né, totalmente novo, usando 100% o layout deles. Ou adaptar os layouts já existentes com as tags e os campos necessários para atender o IBS e o CBS. Esse web service totalmente novo, que é o que a Receita está disponibilizando e é uma terceira opção de ser usada, a gente inicialmente não vai adotar ele. Tá? A gente não vai adotar ele porque ele não está pronto nem na Receita. Então, é muito arriscado para nós, e eu acho muito arriscado para os nossos clientes, a gente esperar que esse web service esteja pronto, para aí sim começar a desenvolver e liberar para os clientes, né? Então a gente adotou essa outra opção aí, de pegar os nossos layouts existentes, que nós temos um padrão IPM, que é definido por nós, e tem o padrão Abrace, que é outro ponto bem importante tocar. O padrão Abrace, ele não vai mais ser mantido, tá? O próprio Abrace vai descontinuar ele e vai seguir só o nacional. Então, nós optamos por pegar esses layouts, deixar toda a estrutura, tudo que tem pronto já reutilizar, e só dentro dele nós vamos abrir um espaço de campos para as empresas se adaptarem. Isso torna muito mais rápido o desenvolvimento, porque não tem que desenvolver um web service do zero, e as empresas, como já estão comunicando conosco, é mais fácil para eles só adicionarem os campos no XML do que fazer algo totalmente novo. Aqui um outro ponto bem importante que eu queria citar para vocês é esse sétimo ponto aqui, ó. O não atendimento ao disposto do caput deste artigo implicará a suspensão temporária das transferências voluntárias. O que quer dizer isso? Os clientes que a partir de 1 do 1 não estiverem compartilhando documentos e não tiverem firmado convênio com o ADN para compartilhar notas, vão ter os recursos, transferências de recursos podem ser bloqueadas. Então, isso que eu queria frisar bastante. É muito importante que os municípios que não têm um convênio comecem, né, a ir atrás desse convênio, para a gente ter ele ativo e configurar no sistema. Uma vez esse convênio ativo, aí vocês procurem a nossa equipe aqui de suporte, que ela vai estar fazendo a parametrização do módulo ADN, né, e colocando ali certificado digital, as informações necessárias para vocês começarem a fazer esse compartilhamento. O módulo ADN é importante frisar que ele não tem custo de aquisição, né? Quem tem o módulo da nota, ele automaticamente vai ser ativo. O único custo que tem, que é um custo de horas técnicas para a gente configurar ele, parametrizar ele, né? Então tem esse custo aí da parametrização, mas o módulo em si, ele não tem um custo para aquisição. E é importante tentar se agilizar, né, ou tentar adiantar o máximo possível essa questão do convênio, porque eu imagino que mais para o final do ano, ali, novembro, dezembro, vai ter uma correria, né, uma corrida para fazer esses convênios aí. E daí, como vai se acumular muitos municípios, e são poucos municípios que têm um convênio hoje, então isso pode gerar algum problema. Então é importante se adiantar para vocês conseguirem ter esse convênio o quanto antes. Então, eu trouxe uma imagem aqui que é da própria Receita Federal, né, do próprio grupo lá da nota, né, orientando a como fazer a adesão desse convênio. Então, vocês vão no site, vão fazer aqui o download do termo de adesão, é um documento, né, previamente montado, vocês vão preencher ele, vão assinar,
Depois vão acessar o ECAC, a ferramenta ECAC, criar um dossiê, inserir o documento no dossiê e enviar esse dossiê para a Receita Federal, né? Eu até coloquei aqui do ladinho um manual da CNM, até vocês podem estar acessando a CNM depois, o Vitor também vai mandar na sequência aqui no link, eu posso colar aqui para vocês também, para vocês darem uma olhada. Deixa eu abrir ele aqui. Acho que apareceu aí para vocês, né? Então, esse aqui é um manualzinho da CNM, que ele está bem detalhado as etapas para vocês fazerem esse convênio. Tá? A gente vai estar mandando ali para vocês no chat, né? Mas ele explica exatamente como fazer a adesão, né? Como acessar o ECAC, os caminhos que têm que serem seguidos, onde vocês vão clicar para estar enviando esse convênio, enviando, né? E fazendo a adesão do convênio, tá? Então, na sequência aqui, pessoal, essa imagem aqui que eu estou trazendo para vocês, isso foi compartilhado conosco naquele grupo de trabalho ali da nota eletrônica que eu tinha comentado antes que a gente está participando, tá? Eles trouxeram um dado aqui sobre como está a realidade hoje do convênio, dos municípios conveniados. Ó, então, num total aqui de 5.569 municípios, apenas de 5.569, 4.319 ainda não tem nenhum tipo de convênio. Não fizeram um convênio, não procuraram para fazer esse convênio aí, certo? E dos que fizeram, 774 só firmaram um convênio, mas estão inativos. 209 estão ativos na plataforma lá do Ambiente de Dados Nacional, mas não está em operação. E apenas 267 estão operacionais, né? Então, é um volume muito discrepante, né? De 5.569 municípios, apenas 267 estão operacionais. E nós já estamos aqui dia 31 de julho, né? Estamos indo para agosto. Então, a gente quer reforçar, né? Bater nessa tecla para vocês irem, né? E tentarem fazer esse convênio o quanto antes, porque é uma obrigação legal que ela tem que ser cumprida em 1 de 26, né? E os nossos clientes que não cumprirem essa obrigação terão recursos bloqueados, tá? Então, é importante que vocês façam, né, esse convênio. E desses 267, né, nos deixa feliz ainda, né, modéstia à parte, que a grande maioria são clientes da IPM, né, porque a gente já tem esse módulo ADN, então muitos dos nossos clientes, até muitos de vocês que estão participando aí, têm um convênio ativo, né, mas alguns ainda não. Então, a gente queria frisar mesmo para vocês estarem indo atrás dessa questão aí, tá? E daí, na sequência, eu até vi que tinha uma pergunta aqui perguntando qual que seria o ideal, o sistema próprio ou o sistema nacional, né? Na nossa visão,
É claro que a gente é um fornecedor de software, né? A gente quer, né, puxar a brasa para nossa sardinha, que nem diz, né? Mas deixando isso de lado, assim, falando tecnicamente, é muito mais vantajoso para o município ter um sistema que ele contrata e que ele tenha controle sobre esse sistema, que ele possa configurar, que ele possa pedir customização, que ele tenha um CPF, digamos assim, para ligar, né, para gerência, para coordenação, dizendo, ó, estou com um problema, me ajuda aqui, atende essa empresa. Nós temos grandes emissores que têm meu contato direto aqui para a gente auxiliar em caso de problema, né? Então é importante assim que mantenha um emissor próprio, tá? Já que a lei tem essa permissão aí, tá? Então eu trouxe uma tela aqui específica da configuração de convênio que tem que ter um cuidado, então, nesse quesito. Então, depois que vocês firmarem um convênio, tiverem o ok lá, vocês têm que acessar e configurar ele. E ele tem essas etapas aqui dessa imagem que eu estou mostrando. Informações do município, daí a segunda etapa é a legislação do ISSQN, e a terceira etapa aqui que é a configuração do convênio. Então, aqui é que está a questão. Então, quando vocês configurarem o convênio, nessa primeira opção ali, ó, o município irá utilizar o módulo ambiente de dados nacional, vocês marquem como sim, que é a obrigação legal de compartilhar informações. Então, esse aqui vocês marcam como sim. Agora, a segunda opção ali, que é emissor público nacional, que seria o quê? Não mais emitir a nota no sistema do município, mas emitir lá no sistema nacional, vocês marquem como não, para não ficar ativo o emissor público, né? Tem que marcar como não para continuar usando o sistema da IPM. E, às vezes, por mais que vocês queiram ficar usando o sistema da IPM, mas marcarem como sim aqui, esse emissor também vai estar disponível lá para o cidadão. Então, pode gerar confusão. Daqui a pouco, algum contribuinte está emitindo nota no município, o outro está emitindo lá no ambiente nacional, e essas informações acabam, né, conflitando ali, dando problema. Então, esse ponto aqui é bem importante, né? Vocês, quem quer ficar com o sistema próprio, emissor público nacional, marcar como não. Aí eu trouxe aqui um tópico para a gente conversar sobre as vantagens de manter o sistema próprio. Então, entre as vantagens que me veio à mente aqui, que eu trouxe para vocês, a primeira seria essa questão do controle da conformidade fiscal, né, específicas e customizadas. O que eu quis dizer com isso? Hoje o Atendinet ali, ele tem uma série de configurações, que muitos de vocês já devem conhecer, para conduzir o contribuinte para a correta emissão da nota. Em si de fora, em si de dentro, particularidades entre pessoa física, pessoa jurídica. Nós temos clientes que têm decisões judiciais que tem todo um padrão, mas para determinado tipo de empresa, você não pode adotar retenção, por exemplo. Ou para determinado grupo de empresas, o sistema tem que se comportar dessa forma. Então, com o Atendinet, vocês têm essa possibilidade de fazer essas configurações de forma autônoma. Ou, se não tiver alguma configuração necessária, vocês conseguem procurar a gente aqui e pedir a mudança. Como o sistema nacional é um sistema único, padronizado, não vai ter essa possibilidade de configurar conforme a necessidade do município. Com certeza terão algumas configurações lá. Mas, assim, eu imagino que não se compara ao nível de detalhamento que a gente tem hoje, customizada para cada cliente. Tá? Sobre a apresentação nos slides, se dá para disponibilizar, sim, eu posso fazer um PDF e estar disponibilizando, tá? Eu vi que veio uma pergunta aqui. O segundo tópico aqui que eu acho que é bem importante vocês terem essa visão também é o acesso em tempo real às notas emitidas. O que eu quero dizer com isso? Como a nota está no seu sistema, a empresa requisitou o web service, confirmou, a nota está dentro da base de vocês. Ou o contribuinte foi na emissão interna ali, ele preencheu a nota manualmente, confirmou, a nota vai estar ali na base de dados de vocês. Com o sistema nacional, essa nota seria emitida lá, né, armazenada lá em tempo real, só que o município não iria receber ela em tempo real. A gente teria que buscar ela via web service.
E hoje, nós, na forma que o ADN trabalha hoje, a gente já tem um limite ali bem pequeno de notas, acho que é 50 notas por requisição, né? Então, vocês não vão conseguir ver em tempo real e ter a noção exata de como está a emissão naquele momento. As notas podem vir, tipo, na noite ou na manhã seguinte, né? Então, isso acaba afetando até a própria escrituração do contribuinte, né? E fora que se der algum problema, né, ou ficar fora o sistema lá do ADN, vocês não vão estar recebendo essas notas aí, tá? O terceiro ponto aqui é suporte técnico dedicado, especializado, né? Então, vocês sabem aqui que a IPM conta com uma equipe de suporte muito dedicada, aqui especializada a atender cada um, né? Abre o ticket aqui, dentro do possível são atendidos, a gente dá o retorno, entra em contato, né? Eu mesmo faço alguns atendimentos, ou aí é mais com a gestão, né, com os fiscais, aí, com os coordenadores de equipe dentro dos municípios, né? E a gente sabe que com o sistema da Receita Federal, já foi dito que não vai ter uma equipe especializada de suporte. Você vai conseguir talvez mandar um e-mail, alguma coisa assim, mas imagina assim, pega um emissor, nós temos empresas aqui que emitem 500, 600 mil notas em 2, 3 dias. Parou o faturamento dessa empresa, imagina você ter que mandar um e-mail e esperar que alguém te responda para você conseguir, né, restabelecer essa emissão. Então, e fora que esse suporte será direcionado para os municípios. Então, o contribuinte vai usar o sistema nacional, vai ter alguma dificuldade, ele vai acabar ligando para o município prestar esse suporte, entende? Então, com o software próprio contratado, você tem essa equipe de suporte que vai dar esse auxílio para os seus contribuintes. Um ponto aqui que eu coloquei, que é o sistema homologado e estável. Por que eu quis frisar isso? Porque o sistema da Receita está em construção ainda. A gente está participando, está discutindo situações para eles desenvolverem esse sistema, né? E a gente sabe, por experiência própria, eu mesmo já participei de desenvolvimento, homologação de software. Tem clientes aqui que provavelmente estão participando, que foram os pilotos da versão S2 do fiscal, né, do Atendinet, Rio do Sul, Timbó, Cascavel, Pinhais, né, alguns que me vêm à mente, assim. A gente sabe que é trabalhoso uma homologação de software e um início de software. Agora, imagina chegando em janeiro ali, dia 1/1, todas as empresas do país vão emitir nota num sistema que está recém-desenvolvido, né? E se der alguma uma inconformidade, não que a gente está torcendo para que dê, né? Não é esse o intuito, mas é mais na questão de alertar mesmo. E se der algum problema nesse software, vai ser um apagão fiscal a nível nacional, entende? Porque é um software único, né? Então, até por uma questão de se resguardar, né? Olha, eu fico com o meu software próprio e vamos ver o que acontece. Deixa eu homologar, deixa eu evoluir a ferramenta, né? Ver se ela vai ficar estabilizada, ver se eles vão conseguir captar toda essa demanda, né? Que a gente teve ali uma experiência quando as notas do MEI foram para nível nacional, que já teve uma série de problemas dos servidores estarem oscilando ou com dificuldade, né? Então, vocês têm essa segurança também de ter isso garantido. Sem retrabalhos com configuração. O que eu quis dizer com isso? É que se você ir para lá e usar o emissor lá, você vai ter que configurar e garantir, acompanhar tudo lá. Você vai ter que sempre estar acompanhando em 2 lugares. Acompanha no sistema nacional e acompanha aqui no sistema Atendinet para ver a escrituração, ver se as notas estão chegando, né? Então, é um retrabalho, você vai ter que acompanhar em 2 locais diferentes, né? A possibilidade de customização que eu comentei antes, né? O sistema da IPM, a gente tem um padrão ali que a gente segue, mas sempre é possível desenvolver. A grande maioria de vocês que estão participando aí, que são clientes, nos solicitam melhorias e a gente, dentro do possível, desenvolve, né? Coloca uma coluna aqui, adiciona uma validação ali. Eu tive uma decisão judicial que não pode mais ser dessa forma, eu preciso que emita nota diferente para esse contribuinte específico. Então, a gente tem essa autonomia para estar desenvolvendo e entregando isso para vocês, né? Com o sistema nacional, é um sistema único, né, blindado, digamos assim, a alterações, né?
Então, essas questões pontuais provavelmente não serão atendidas, né? Dados cadastrais atualizados conforme o município, ou seja, o cidadão vai vir, quando ele vem emitir uma nota, por exemplo, que ele preenche o tomador, esse tomador já está sendo usado no município, o sistema já preenche os dados e já carrega para ele emitir nota. Endereçamento, bairro, logradouro, isso tudo é usado da base do município. Agora, no sistema nacional, o contribuinte vai emitir a nota e vai preencher os dados conforme ele entender necessário. E esses dados podem, muitas vezes, estarem divergentes do município, né? Então, quando esses dados chegarem para cá, também pode ter discrepância, né? Reforçando aqui outro ponto também, a garantia do funcionamento, né, 24/7 dos nossos servidores, sem greves e sem interrupções. O que eu quis dizer com isso? Até alguns clientes podem, mas na release às vezes dá algum bug. Realmente dá algum bug, isso a gente sabe o que acontece, né? O processo de desenvolvimento de software é natural que aconteça algum bug, e geralmente o bug acontece devido a uma alteração ou uma melhoria que alguém pediu, né, que acaba escapando algum pontinho. Mas vocês têm essa garantia que o servidor vão estar funcionando e que vocês vão, né, ter a quem recorrer e cobrar o restabelecimento do serviço, né? Tem um CPF, como eu comentei antes, para ser cobrado, né? A gerência, direção, os coordenadores, supervisores, né? E sem greves, né? A empresa privada, a gente não entra em greve, vocês sempre vão ter suporte, né? A gente viu, por experiência, em 2023 ali, saiu a nota nacional, foi emitida, liberadas as notas do MEI, e a Serpa entrou em greve. E se dá algum problema nesse período? A quem vai ser recorrido? Como é que vai ser dado esse suporte, né? Não estou aqui criticando a questão da greve ou não, é o direito de cada um, né? Só que essa atitude pode estar gerando consequências desagradáveis para os emissores. Então, com software privado, vocês têm essa garantia de atendimento. E o último ponto que eu comentei aqui para destacar para vocês é essa integridade da CND e extrato de débito em tempo real, que vai em linha com aquela questão da nota que eu comentei. O sistema está sendo emitido no sistema, a nota está sendo emitida no sistema Atendnet, da IPM, em tempo real. O cidadão veio, emitiu a nota, confirmou, ela está na escrituração, fez a escrituração, automaticamente o lançamento ali, o crédito é constituído, esse crédito já vai para a CND, para o estado de débito, e já tem todo um controle ali para você estar ingerindo, né? Pensando no ponto assim, o cidadão foi lá, emitiu suas notas lá no Sistema Nacional, tem a fatia do IBS, mas tem o ISS, né? Por algum motivo houve algum problema e essas notas não sincronizaram para cá. O cidadão vem, tira CND, extrato de débito, nenhum débito constituído, porque as notas estão lá ainda. O município fornece a CND para o cidadão, ele vai e faz o que precisa, né, participa da licitação, enfim. Depois disso, vem um lote de notas do ambiente de dados nacional que estava parada por algum motivo lá, alguma inconsistência, algo nesse sentido. Então, isso é uma garantia que vocês também têm. As notas vão estar, né, em tempo real, na base de vocês, e não vai ter prejudicado essa integridade que a gente tem, que hoje é muito sólido esse controle que a gente tem, né? Salvo algumas exceções pontuais, a gente sabe que funciona muito bem. Essa CND garantida, única, né, com os créditos constituídos, né? Então, isso seria prejudicado. Então, esses seriam alguns pontos, né, algumas vantagens que a gente tem, segundo a nossa visão, de se manter um software próprio, né, de ficar com o emissor da IPM. Aí, seguindo aqui para a nossa apresentação, deixa eu voltar aqui. Então, vem o próximo tópico, né? Ficando com o sistema próprio, né? Como é que está a preparação do Atendnet nesse quesito, né? Que eu imagino que é a grande dúvida de vocês hoje, né? Como é que a gente está se preparando para isso? Então, o primeiro ponto é o sistema já é totalmente integrado com o ADN, certo? Então, isso por si só já é boa parte do caminho andado. Não tem essa preocupação de as notas não irem ou não serem enviadas, porque o sistema já está fazendo isso hoje. Isso já está muito bem estabelecido e homologado, né? Então, só precisa, né, reforçando que vocês tenham o convênio configurado. Então,
façam adesão, procurem a gente para configurar o convênio, que vocês vão estar compartilhando esses documentos. Adaptação dos layouts, né, que é o segundo ponto. Então, nós fizemos a adaptação de todos os layouts que a gente tem, o padrão IPM e o padrão Abrasf, né, elas estão finalizadas e vão ser liberadas nessa release agora de julho. Segunda semana de agosto vai estar em todos os clientes a versão com as novas tags do IBS para serem utilizadas. Junto com essa atualização vão ser liberadas as notas técnicas, né, a gente vai liberar, vai disparar para os nossos técnicos. Eu quero pegar a relação dos inscritos aqui também e disparar para vocês. Essas notas técnicas para vocês estarem repassando, né, nos auxiliando para mandarem para os seus emissores. A gente pretendia até liberar antes esses layouts, né, mas só que a gente seguiu uma forma ali, só que ali no dia 4/7 a Receita mudou totalmente o layout de novo. E tudo que a gente tinha feito a gente teve que refazer. Então acabou atrasando um pouco essa questão aí. Eu até tinha colocado o link aqui, mas não vem ao caso, a gente está abrindo o layout aqui para não se estender muito. Tá? E como é que vai funcionar para as empresas testarem? Seria inviável, até fim do ano, cada município, né, que é nosso cliente, criar um ambiente teste para essas empresas conseguirem fazer a simulação do envio das notas com as tags do IBS e CBS. Tá? Então, o que a gente fez? Dentro do layout, a gente colocou duas tags. Essa NFSE teste vai ser usada no Web Service padrão IPM, e essa tag envio teste vai ser usada no Web Service Abrasf. O que vai acontecer? Quando o cidadão ele vai montar o XML com os novos campos do IBS e CBS e vai mandar junto essa tag. Quando o sistema receber essa tag, ele vai entender que esse cidadão está fazendo um teste. Então, o sistema, o que ele vai fazer? Ele vai passar, vai consistir todos os campos, e no final, em vez de gravar a nota no banco, ele só vai retornar para o cidadão e dizer, ó, validei a nota e ela está ok, está de acordo. Então, o teu sistema está funcionando como esperado. Então, é uma forma que a gente achou de ser prática e rápida para todo mundo testar, sem grandes custos, né, e sem grandes impactos, né, para fins de teste ou fins de estrutura. Tá? A emissão interna também foi adaptada com os novos campos. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, tipo, como é que calcula o IBS, como é que calcula o CBS, porque a gente também se estenderia muito. Tá? Eu só vou passar assim uma forma mais genérica para vocês estarem cientes que o sistema está adaptado, né? Mas o cálculo do IBS e CBS, como é que vai ser feito, isso o próprio contribuinte ele vai ter que ir atrás e se adaptar junto com as suas contabilidades, entender o funcionamento, né? E também no decorrer do percurso a gente pode ir talvez depois fazendo algo mais detalhado para cada cálculo, ou explicando mais especificamente essa questão do cálculo. Então eu até coloquei uma tela aqui, ó, para vocês estarem vendo como é que vai ficar a emissão da nota, tá? Então, hoje tem os campos aqui que a gente já disponibiliza, né? Prestador, tomador, itens e valores. E a partir de janeiro do ano que vem vai ter mais uma aba aqui, IBS e CBS. Então, nessa aba aqui, o contribuinte vai ter que preencher a nota conforme as normas definidas. Para 2026... como vai ser um período de teste, a soma do IBS e CBS deve ser 1% do valor da nota. Então, isso meio que vai ser fixo. 0,9% CBS e 0,1% IBS. Então, vai ser um valor fixo. Basicamente, é só eles pegarem isso e mandar fixo na nota para garantir que o sistema deles esteja funcionando. Qual que é a ideia da Receita com isso, né? Com esse teste aí. É um valor que vai ser lançado, ele vai ser mandado lá para o Sistema Nacional, mas ele também não vai ser cobrado. Então, é uma forma de garantir que todo o ecossistema está funcionando. O emissor adaptou e mandou o XML certo, o software do município recebeu, interpretou de forma certa, mandou para o ADN de forma certa, e o ADN recebe
E lá é uma forma de eles garantirem também que o sistema deles está consistente. Ah, eu recebi o IBS, ok, como é que seria essa divisão, como é que seria o cálculo, como é que eu distribuiria para os municípios, né? Então é mais para garantir esse funcionamento aí. Então vai ser só 1%. Tá? E seguindo aqui, esse é um ponto também que volta e meia a gente conversa, mas que é um ponto bem importante de destacar para vocês, tá? A partir do ano que vem, né, ou com a integração com a ADN, a reforma, só vai ser permitido um item da lista por nota de serviço. Tem muitos clientes nossos que usam mais de um item da lista por nota eletrônica. Isso não vai mais ser aceito, tá? Aí eu lembro que teve alguns questionamentos, mas onde é que está na lei que diz que não pode? Eu quero, né, não tem nada dizendo que não pode, mas na verdade o que tem dizendo é o layout, tá? Eu até quero compartilhar com vocês aqui, que eu acabei trazendo o próprio layout para exemplificar isso aqui para vocês. Só um minutinho que eu vou achar aqui a posição certinho. Só um minutinho, tá, pessoal, que o layout deles é uma planilha de Excel aqui. Eu só quero achar certinho a posição para mostrar para vocês.
Aqui, consegui achar. Acho que dá para enxergar bem aí, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho o zoom aqui. O zoom. Aqui, pessoal, ó. Então, por que que eu frisei ali aquela questão do item da lista por nota? Realmente, se vocês pegarem na legislação, não vai ter nenhum local que diz, olha, tem que ser um item da lista por nota, na lei, né? Mas o ADN, ele não aceita, se eu pegar uma nota com mais de um item e tentar mandar para ele lá, essa nota é rejeitada. Se vocês verem o layout aqui que eu estou mostrando, tem ali, ó, em verde, grupo de informações relativas aos serviços prestados. Na coluna ocorrência, ela está 1-1. O que quer dizer isso? No desenvolvimento de software, nós temos algumas opções, né? 0-N, que significa não precisa mandar ou pode mandar vários. 0-1, quer dizer o quê? É opcional ou manda um. Ou 1-1. O que quer dizer 1-1? Ele é obrigatório, tem que ter pelo menos uma ocorrência. E o segundo 1 quer dizer o quê? Ó, e é só um. Então, no layout do ADN, diz o quê? Ó, o grupo de informações relativas aos serviços prestados, ele tem que ser obrigatório, 1-1, e só pode ter um. Então, em nenhum local na lei diz, ó, tem que ser um item da lista por serviço. Ah, por nota, desculpa. Mas se tiver uma nota com mais de um item, ela não vai ser recebida, ela vai rejeitar. Consequentemente, se todas as notas não forem enviadas, ou seja, alguma nota ficar de fora porque tem mais de um item da lista, nós vamos estar ferindo aquele artigo 62 lá, dizendo que todas as notas têm que ser compartilhadas com o ambiente de dados nacional. Então, por isso que é esse ponto aqui que a gente bate na tecla nessa questão do item da lista, né? Resumindo, não está na lei em nenhum local, mas se você não colocar só um item da lista por nota, essa nota não vai ser enviada para o DN e vai ferir lá o artigo 62. Então, por isso que a gente bate nessa tecla aí do apenas um item da lista por serviço. Por nota, perdão. Então, é importante também fazer esse trabalho aí. O nosso sistema já tem essa flag ali para ser marcada e já ir bloqueando isso para ir educando, digamos assim, conduzindo os contribuintes a emitir a nota com o item da lista só. A gente está decidindo ainda, ou vendo se lá em janeiro a gente não vai fazer isso obrigatório. Tira essa opção de todo mundo, né? E só um item por nota, né? Mas isso a gente está discutindo ainda. Mas é importante que tenha vocês tenham a ciência disso, né? E que comecem também a alertar os contribuintes a usar essa forma de trabalho, tá? É só voltar aqui para compartilhar os slides.
Então vamos seguindo aqui, pessoal. Só retomar onde eu estava antes. Certo. Então, explicada essa questão do item da lista, apenas um item por nota, né? O próximo tópico que eu apontei aqui seria o sentido de o município, né, se engajar nessa questão de comunicação para os contribuintes. Porque hoje está muito vago para o cidadão, né? Como é que vai ser? Vai ser o emissor nacional, vai ser o emissor próprio, né? Então é importante que o município que vai adotar ali ficar com o emissor próprio divulgue, né, nas suas mídias sociais, divulgue no portal do município essa informação, dizendo, olha, com base na reforma tributária, o município vai adotar emissor próprio, né, o layout adotado será esse, né, o layout que a gente vai mandar para vocês, né, colocar junto na publicação, para que o cidadão tenha ciência disso, né, e que o cidadão comece a se mexer, né, digamos assim, para adaptar o seu software também, né, e para que ele não fique perdido, eu vou adaptar meu software, mas eu vou adaptar onde? No emissor do município, no emissor nacional, né, então é importante que o município faça essa comunicação, né, para que o cidadão se adeque o quanto antes, tá? Eu até botei aqui um exemplo de São Paulo, vou tentar compartilhar aqui com vocês, que São Paulo fez justamente isso, tá? Então, se vocês verificarem esse exemplo que eu trouxe aqui, a cidade de São Paulo já se adiantou. Emissão da nota nacional na cidade de São Paulo no contexto da reforma tributária. Aí eles colocaram aqui, ó, a Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo informa que está realizando adaptações na sistemática atual da emissão da nota eletrônica para compatibilizá-la, né, às alterações previstas na emenda constitucional. Enfim, eles colocam um texto ali para orientar o cidadão, né? Mas eles deixam bem claro, ó, o município de São Paulo manterá o emissor próprio de nota fiscal. Eles fizeram essa publicação no site do município e provavelmente devem ter feito nas mídias sociais também, certo? Então, eu trouxe isso como exemplo até para se caso vocês quiserem pegar alguma ideia, né, de algum município, podem estar utilizando isso, tá? É importante fazer isso para o cidadão conseguir se adiantar, sabe? Para ele se localizar, né? E talvez, eu imagino que vocês aí no município tenham contato com contadores, né, grupo de empresas, né, para estar disparando isso também, ó, o layout vai ser esse, a gente vai usar o emissor próprio, né, podem se adaptar, né, usando a tag teste, enfim, né, para que eles corram atrás e se adequem o mais rápido possível. Então, esses seriam os pontos, assim, que a gente tem no Atendinet, né, para deixar vocês tranquilos quanto a isso, né. Então, o sistema está totalmente integrado com a ADN, as adaptações no web service e na emissão interna estão feitas, estão prontas, né, liberadas para teste. Foi criado a opção de teste sem precisar de ambiente paralelo, eles vão conseguir usar, né. Então, tem essa questão de um item por nota e essa questão da comunicação para os emissores, para os contribuintes, tá? A gente vai fazer da seguinte forma, inicialmente a gente vai liberar só para a parte de web service, tá bom? E mais ali para novembro, dezembro, aí a gente vai liberar essa questão para o contribuinte emissor manual, né? Porque a emissão manual, ela é mais tranquila, né? O cidadão vai chegar na tela, vai ter os campos, ele vai ter que preencher, ele vai procurar o contador, vai buscar informações, né? Mas a parte do web service é mais crítica, né? Vou lá aqui o link da prefeitura. Então, seguir nessa linha de trabalho, tá? Mas só reforçando, né, para vocês ficarem tranquilos, né, o sistema está totalmente adaptado, tá? Não deve ocorrer nenhum solavanco, nenhum problema no percurso, a não ser que lá em dezembro ocorra alguma alteração de layout, né? Eu imagino que não, até o pessoal nos eventos que a gente está participando reforçaram que teve essa alteração por necessidade, mas que agora para frente serão questões pontuais, tá?
E é isso, pessoal. Vamos para mais uma etapa aqui. Já estou me alongando muito, né? Então, agora, reforçando a questão da transição. Né? Como é que vai ser essa transição ali da reforma tributária? Ela vai iniciar ano que vem, né? Vai ser testado o IBS e o CBS, e como eu comentei, vai ser uma alíquota de 0,1 no IBS e 0,9 no CBS, totalizando 1%. Né? Ela vai ser só informativa, né? Vocês vão acessar o sistema, vão ver lá até fixo, né? 1% de IBS e CBS. Só para garantir que as colunas estão sendo gravadas, né? Os campos armazenados e que essa comunicação está sendo feita. E em 2027, aí começa ali a questão da extinção do PIS e COFINS, né? O início da cobrança efetiva do CBS, né? A alíquota ser definida em lei complementar, aí com redução de 0,1%. Então, em 27 começa o CBS. Início da cobrança do imposto seletivo, isso em 2027 ainda, né? E o IBS em 2027 mantém-se com as alíquotas de 0,1%, né? Sendo 0,05 o IBS estadual e 0,05 IBS municipal, os dois juntos formam 0,1% do IBS. Em 2027, as alíquotas do ICMS e do ISS não sofrem alterações ainda. E o IPI terá a alíquota reduzida a zero, exceto para os produtos, né, de fora da Zona Franca de Manaus, que eu tinha comentado lá no início. Em 2028, mantém-se o padrão de 2027, né, com 0,1% que eu tinha comentado. E aí, de 2029 a 2032, é que começa efetivamente a transição para o novo imposto. Né? Então, nesses períodos aí, os sistemas vão estar homologados, todos falando a mesma língua, o mesmo layout, né? A integração ocorrendo como um todo, sem problemas, né? Então, começa efetivamente a transição. Então, a cada ano vai ter uma redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS e um aumento progressivo das alíquotas do IBS. Então, em 2029, a alíquota do IBS vai ser 10% e a alíquota do ICMS e do ISS vai ser 90% da alíquota que é hoje, ou seja, vai ter uma redução de 10%. Né? Em 2030, vai ter uma redução de 20% do alíquota do ICMS e ISS. 2031, 70%. 2032, 60% ICMS e ISS. E 2033, aí extingue-se o ICMS e o ISS, eles deixam de existir. E o IBS passa a operar em 100% da sua alíquota, né, que é aquela alíquota definida em lei lá, em 27%, 28%. E como é que vai funcionar isso no sistema Atendnet? Acho que a maioria de vocês já conhece, ali tem dentro do ISS, tem um cadastro de lista de serviço. E lá no cadastro de lista de serviço tem uma alíquota por período. Então, como é que vai ser feito? A cada ano vai ser pego, por exemplo, em 2029, vai ser pego uma alíquota de 5%, e multiplicado ela, né, achado 90% dela e cadastrado para o ano seguinte, a alíquota do ano anterior vai ser só 90%. No ano seguinte, 80%, e 70% e 60%. Então, isso também já está previsto no sistema Atendnet, né? Já tem alíquota por período, isso já está totalmente definido lá. Então, basicamente é essa transição. Né? Até 28 aí vai ser mais teste, de 29 a 32 vai ser efetivamente a mudança de um imposto para outro. E daí um último ponto aqui para a gente encerrar o webinar é sobre o Fundo de Compensação de Receita. Como eu comentei lá no início, vai mudar essa questão da tributação, vai ser sempre no destino, né? Então, sendo sempre no destino, municípios poderão perder receita. Então, pensando nisso, está sendo criado, né, um projeto de lei ainda, o 108 de 2024, para estabelecer regras para fazer essa, digamos assim, essa compensação, né, para que não haja essa perca de receita.
Então, como é que vai funcionar esse fundo de compensação, né? Ele vai ser estabelecerá as regras para o cálculo da receita média de referência, né, que servirá como base para a distribuição do IBS, né? Essa medida será apurada com base na arrecadação, isso aqui é importante, ó, a medida será apurada com base na arrecadação de ISS e cota-parte de ICMS entre 2019 e 2026. Então, a arrecadação que o município teve de 2019 a 26 com ISS e ICMS vai servir de base dos parâmetros que ele vai receber desse fundo de compensação. Que eu vou estar explicando mais detalhado na frente. Né? Então, como é que vai funcionar? Vão ser retidos do produto da arrecadação do IBS destinado a cada estado, Distrito Federal e município nos seguintes percentuais. De 2029 a 2032, vai ser retido 80%. 2033 vai ser retido 90%, e de 2034 até 2077, o percentual vai corresponder, né, ao percentual de 2033, reduzindo, né, 1,45 avos por ano. Então, quando se encerrar 100% essa questão do fundo de compensação e da transição lá em 2077, provavelmente muitos de nós nem estaremos mais aqui, né? Então, o que vai ser feito? Foi apurado X valor de IBS, com a nova regra para distribuir entre os municípios. 2029 a 2032, desse X valor eu vou reter 80%, 20% eu vou distribuir conforme a nova regra, 80% vai ficar retido. Em 2033, aí 90% fica retido. E esse 90% retido, ele vai ser distribuído entre os municípios, com base na arrecadação de 2019 e 26, o percentual, né? Então, como é que eles vão fazer esse cálculo? Eles vão pegar a média da arrecadação, vão pegar tudo que o município arrecadou de ICMS e ISS, de 19 a 26, e vão fazer uma média. Deu X%. Vamos pegar um valor ali. E daí, ao mesmo tempo, vai ser pego a média da arrecadação nacional, de todos os municípios, de ICMS e ISS, e vão chegar num valor também. Então, depois disso, eu tenho a média do município desses anos foi X valor, e a média nacional foi X valor. Então, eu vou ver qual percentual do município corresponde a esse total. Feito isso, eu vou chegar no percentual de repasse. Eu botei um exemplo aqui, né? Vamos supor que de 2019 a 2026, essa cidade de demonstração aqui, ela teve uma arrecadação média de R$500 mil de ICMS e ISS. Né? E nesse mesmo período, a arrecadação nacional, né, somando todos os municípios, foi de R$500 milhões. Então qual que vai ser o percentual de participação do município naquele valor retido? Vai ser o valor da média dele dividido pela média nacional. Então, vai ser um percentual de 0,1% de repasse. Então, daquela fatia que ficou retida, a arrecadação do município desses anos disse que o percentual de repasse dele vai ser esse percentual aqui. Basicamente, é essa a ideia, né? Então, eu até coloquei um exemplo aqui, né? Foi arrecadado R$500 milhões de IBS, lá em 2033. 50 milhões, 10%, vai ser distribuído seguindo a nova regra. Então, pega esse 10% e distribui como a reforma diz que tem que ser a distribuição. O resto, os outros 450, vai ser distribuído com base no percentual de repasse. Então, pegando o exemplo de cima, sobrou 450 milhões, multiplicando pelo percentual encontrado naquele município, que é 0,1%, esse município do Fundo de Compensação de Receita vai receber 450 mil. Então, basicamente, é assim que vai ser feito essa garantia de receita para os municípios. Né? E aqui é que está o ponto importante, a arrecadação de 2019 e 26. Então, é muito importante que os clientes tentem aumentar agora, nesse ano e ano que vem, a sua receita, né?
de ISS e ICMS, e entre a dívida ativa também de ISS, né, que tentem aumentar ao máximo possível sua arrecadação, para que, consequentemente, aumente um pouco esse seu percentual de repasse do fundo garantidor, que isso vai garantir uma receita para o município até lá 2077, que eu comentei, né? Então, o que for arrecadado nesses anos vai impactar o município por 50 anos para frente, entende? Então, é muito importante que os municípios, né, foquem, né, e tentem, além de, claro, fazer o convênio que eu comentei antes, tentem aumentar suas receitas, né? Seguindo aí, utilizando o próprio Atendinet, que são ferramentas que a gente tinha comentado já num outro webinar, né, que seria domicílio eletrônico com autorregularização, para incentivar os contribuintes a se regularizarem, seja pelo robô de fiscalização, né, para aumentar a abrangência de fiscalização e, consequentemente, aumentar as receitas, né, ou seja, a implantação de uma nota premiada para o contribuinte se incentivar, né, se sentir incentivado a pedir mais notas e, consequentemente, aumentar, né, o repasse também, aumentar a arrecadação do ISS, né, porque isso tudo vai ter reflexo no seu percentual de repasse. E fazendo isso, vocês conseguem uma fatiazinha maior, né, do repasse, né, e vão estar se adiantando a municípios que não estão prestando atenção nesse fato importante. Então, esse é um ponto bem importante da reforma, esse fundo de compensação de receita. E tem uns pontos aqui sobre aumento de receita, mas eu não vou me alongar muito, porque a gente já usou 1h20 aí. E basicamente seria isso, pessoal, né? Espero, assim, ter passado de uma forma bem clara a mensagem para vocês, né? Tentei ser o mais objetivo possível. Claro, talvez eu possa ter esquecido de alguma coisa aí. A gente vai estar mandando, né, os materiais para vocês, mandando a documentação, né? E agora eu vou estar abrindo para perguntas aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, para mim estar esclarecendo, podem estar mandando que eu vou estar respondendo aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que está aqui. Eu vou pegar aqui a pergunta do Nairo. Ele pergunta se o município, mantendo o emissor da IPM, poderá no futuro migrar para o emissor nacional. Sim, a qualquer momento, tá, Nairo? A qualquer momento você poderá aderir ao sistema do emissor nacional. Vocês podem estar, digamos assim, ficam com o sistema da IPM 1 ano, 2 anos, 3 anos, e por algum motivo lá na frente vocês acharem necessário ir para o sistema nacional, vocês podem estar indo, tá? Até eu vi que o Vitor tinha colocado aqui a resposta já. O município de Porto Belo aqui perguntou se mantendo pelo sistema IPM funcionará no S2 e no S1. E uma ótima pergunta, um ponto bem importante que eu estava esquecendo já. Tá? O S1, pessoal, ele não vai ser adaptado à reforma tributária. Tá? Ele não vai ser adaptado porque não existe hoje uma viabilidade técnica, né? Uma viabilidade tecnológica e tempo hábil para fazer essa mudança. Porque existem mudanças estruturais que o S1 não comporta mais. Tá? Um ponto, assim, só um ponto para dar exemplo que é estrutural do S1. CPF CNPJ no S1 é tratado como um número inteiro. A partir do ano que vem, a Receita Federal vai emitir a CNPJ com letras e números. Né? E só essa limitação ela já é base no fiscal S1 que é inviável fazer adaptação. Porque, como é um campo-chave no banco de dados, teria que reformular todo o sistema para conseguir receber CNPJ com letras e números. Né? E isso, por mais que nós iniciássemos agora, não ia ficar pronto a tempo. Fora essas questões de adaptações do web service, que também não tem viabilidade técnica para a gente adaptar no S1, né? Integração com ADN. Então, é muito importante que os clientes que estão no S1, né, que tentem agilizar o processo, né, se adequar para virem para o S2. Né? Sei que tem toda uma negociação ali, uma questão comercial com parte contratual, que eu nem né, não é de meu domínio, não sei como funciona essas questões aí, mas o S1 não vai comportar reforma, pessoal. Então é importante, né, que vocês venham para o sistema S2 também, tá?
Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui do Beto. Só para confirmarmos, quando utilizarmos o sistema IPM, devemos marcar não nesse item emissores públicos nacional. O município irá utilizar emissor público nacional, sim ou não? Ah, sim. Voltando aqui, né, para esclarecer essa dúvida. Onde é que eu estava aqui? Aqui, ó. Esse que é o ponto importante aqui, só para reforçar, pessoal. O convênio é um contrato só, né? Vocês vão fazer o convênio e vão receber o ok, ó, o teu convênio está ativo. Aí quando vocês forem acessar esse convênio a primeira vez, ele vai pedir para ser configurado. Aí tem essas etapas que eu mostrei aqui, ó. Informações do município, né, informações da legislação, e daí na terceira etapa tem esse ponto aqui, ó, configuração do convênio. O município só quer aderir ao ambiente de dados nacional por obrigação legal que nós temos, mas vai ficar com o emissor da IPM, com o software da IPM para emitir notas. Então aqui vai marcar assim, ó, o município irá utilizar ambiente de dados nacional, marca assim. Emissor público nacional, o município irá utilizar os emissores públicos nacionais, API, móvel e web, marca não. Tem que marcar não para não ficar disponível. Aí vocês marcando como não aqui, entende-se que vocês vão continuar usando o sistema da IPM. Então, marca como não, tá? Eu até tinha botado aqui uma nota técnica que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. O Vitor aqui, meu colega, vai compartilhar com vocês uma nota técnica do próprio pessoal da Receita de como está configurando o convênio, tá? Caso o município opte pelo emissor nacional, poderá desistir e voltar a usar o IPM? Isso é uma pergunta do Jaderson, de Oliveira. Então, Jaderson, eu não tenho informações quanto a isso, tá? Só que assim, eu não sei como é que vai ser feito o translado dessas configurações. Então, vamos assim, quando, por exemplo, a IPM migra de um sistema para outro, de uma concorrente, a gente faz uma migração, traz esses dados, né? A questão também é o custo que vai ter para os seus emissores, para os contribuintes do município. Eu usava o sistema IPM, agora eu vou usar o emissor nacional. Aí eles vão lá, se adaptam, muda todas as configurações. Não, agora eu vou voltar para o sistema IPM. Daí eles voltam para o município da IPM, tem que mudar todas as configurações, né? Então tem essa questão aí de custo técnico, né, de desgaste com o contribuinte sobre essa questão aí. Eu imagino que seja possível, tá? Imagino que sim. É mais essa questão aí de o tão trabalhoso que vai ser isso. Quando vocês estiverem usando o emissor público nacional, se porventura usar, essas notas vão ser emitidas lá, vão estar armazenadas lá e vocês vão receber elas pelo ADN, que é o nosso módulo, né? De integração com a Amenidades Nacional. As notas vão estar aqui, mas o controle do ADN, o sequencial dessas notas é diferente do sequencial da IPM. Então, depois, se o contribuinte voltar para o sistema da IPM, pode dar conflito nessa questão aí. Assim, falando tecnicamente, dentro do que eu tenho de conhecimento hoje, imagino que seja possível sim, né? Mas tecnicamente pode dar bastante trabalho para as empresas do município. Pode ser bem custoso. Thaís Tavares perguntou aqui, no caso do IBS, sobre as transações com imóveis, que será necessário o município ter o valor de referência do imóvel. Já existe alguma previsão de como irá funcionar no IPM? Teria alguma alteração no sistema com impacto no cadastro imobiliário? Então, eu imagino que você esteja falando do CIB, né, Thaís, que é o cadastro imobiliário nacional ali, né? Isso está sendo previsto já, essa questão do cadastro imobiliário ser enviado lá, inclusive vai ser obrigatório na nota, eu acho que em 2027, esses dados do cadastro imobiliário, por exemplo, se você tiver uma construção civil, que você quer apontar uma obra, alguma coisa assim, você vai ter que referenciar esse cadastro imobiliário único nacional, né? Porque daí o governo ele vai ter uma visão ampla de todo o país, de todos os imóveis cadastrados. Só que essa parte do cadastro imobiliário está sendo tratada aqui pelo meu colega, o Marcelo,
que é o coordenador da área tributária. Só que conversando com ele, ele me falou sim que ele está trabalhando nisso, né? Só que isso vai ser para 2027, não vai ser para o ano que vem, tá? Então, digamos assim, a gente tem um tempo de manobra aí, né? Então a gente vai focar nessa parte de deixar o sistema pronto aí para a reforma tributária, e no decorrer do ano que vem vai ser implantada essa questão do CIB, né? E no ano seguinte vai estar disponível lá para fazer os cruzamentos necessários, né? E essa questão que você comentou aí das transações com imóveis. Sim. O bom é que as empresas estão se adiantando, né? A Clarice comentou aqui que tem empresas que procuraram, né? Mas assim, tem um tempo ainda, sabe? Tem um tempo, então acho importante talvez a gente focar nessa questão de ajustar os layouts para o IBS, né, para a reforma, e num segundo momento, essa questão do CIB. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, acho que de minha parte seria isso, tá? Agradeço a atenção de vocês aí, né? Me alonguei um pouco, mas espero ter sido claro nos apontamentos. E vocês aí têm meu contato, né? Eu vou deixar meu e-mail aqui depois. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer apontamento, vocês podem estar procurando a gente aí, que a gente vai estar respondendo vocês, tá bom? O Wellington, acabou de chegar uma dúvida do Nairo. Quantas notas o ADM vai carregar? Eu não entendi muito bem sua pergunta, né? Você quer dizer o ADN lá, né? O módulo do ambiente de dados nacional, né? Se for isso, sim, tá? O nosso módulo ele vai estar ativo, né? Pronto para enviar notas e para receber notas. Então, se essa nota foi emitida no emissor público nacional, ela vai ser recebida dentro do Atendinet pelo nosso módulo de ambiente de dados nacional. Só tem aquela questão que eu comentei antes, tá? Se a nota for emitida lá, se o município adotar o emissor nacional, no município não vai receber em tempo real essa nota. Vai ter um delay ali, um tempo entre a nota ser emitida lá e o município receber aqui. Aí, se tiver algum problema, alguma inconsistência em web services, pode demorar um tempo, né, ou ocorrer alguma dificuldade até você receber essa nota. Mas o módulo ADN, sim, ele vai receber essas notas também, tá? A pergunta do Andrei, né, se os MEIs vão poder usar o sistema da IPM, né? Não, Andrei, os MEIs, eles estão obrigados desde 23 a usar sempre o emissor nacional, tá? Os MEIs são obrigados a emitir por lá. A gente nem tem permissão, né, nem pode liberar o emissor do município para as notas do MEI. O MEI é 100% nacional. Tá? Pessoal, enquanto a gente espera para ver se vai surgir alguma outra dúvida, eu queria só aproveitar para falar que a gente faz o envio do certificado em até uma semana. Então, assim que finalizar ali, a gente já faz o envio amanhã do link da gravação e dos materiais que o Wellington disponibilizou aqui. E aí, até uma semana, a gente faz o envio do certificado de todo mundo também. A gente faz o envio do certificado pelos nomes que foram inscritos ali dentro do formulário, tá, pessoal? Então, às vezes, se alguém acabou fazendo alguma inscrição no nome da área, tem muitas inscrições no nome tributação, área do município. Então, se alguém quiser personalizar o certificado no seu nome ali, vai se enviar uma mensagem para a gente no marketing.ipm.com.br e a gente faz essa personalização ali do certificado também, tá, pessoal? Só para deixar claro, mas a gravação do webinar já chega para todo mundo amanhã no e-mail que foi escrito ali dentro do nosso formulário. Eu acho que não temos mais dúvida, Acho que não tem mais dúvidas. E qualquer dúvida que aparecer posteriormente também, como eu comentei, a gente está disponível, né? Pode mandar um e-mail, um questionamento, aí a gente vai estar respondendo. Né? Eu imagino que a gente vai conversar bastante, né? Até essa reforma aí, até ela estar 100% rodando, né? Como a gente está nesse grupo de trabalho ali que eu comentei, pode ser que surjam informações novas, né?
Então, não é certeza, mas quem sabe a gente possa fazer mais um webinar lá para o final do ano, né? Se tiver informações relevantes, né? Se não tiver informações novas, se for só isso que a gente tem até o momento, também não há necessidade, né? Mas aí a gente vai medindo essa necessidade e, dependendo como for, a gente pode estar fazendo. Mas é isso então, acho, né? É isso. A gente agradece a presença de todos, agradece a sua participação, Eric, também, pela disponibilidade de tempo, do Vitor ali também, que esteve no apoio. Qualquer dúvida, nós seguimos disponíveis. É isso aí, então. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí, né? Agradeço a atenção e até a próxima. Até a Obrigado. próxima, pessoal.